Fala galera da EC Crispim Coelho, sou Renato, professor de Física de vocês. Trouxe aqui hoje, em meio a essa quarentena, uma sequência de aulas de Física. A gente sabe que o desafio que estamos passando é bastante complicado, muita gente está fazendo muito por essa situação, como por exemplo os pessoais da área de saúde, artistas estão se mobilizando com lives, como foi o exemplo ontem do Safadão, Gustavo Lima, Devinho, famosinho da Neto, e eu também não vou ficar para trás não. Resolvi então trazer essa sequência, onde eu intitulei de Física em Casa. Então fique em casa e estude comigo, beleza? Trouxe um conteúdo para vocês, que vai ser de fácil compreensão para todos os alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, que é sobre grandezas físicas. E o que é uma grandeza física? Uma grandeza, ela é tudo aquilo que pode ser comparado com um padrão por meio de uma medição. Espera aí, professor, uma medição, o que de fato é medir? Bom, gente, medir é comparar com um padrão. Como, por exemplo, quando vamos a uma farmácia aferir nossa massa, a gente está comparando nossa massa a um padrão já estabelecido, que é o quilograma. Isso aí é um exemplo de medição, tá bom? E a massa é um exemplo de uma grandeza. E a gente tem dois tipos de grandeza, que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Por meio disso, a comunidade científica resolveu criar uma entidade responsável pela criação de grandezas e pela atualização que ocorre, digamos, em um determinado decorrer de anos, a atualização de certas grandezas, como a massa, como o comprimento, que precisam ser atualizadas. Essa entidade a gente chama de SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, responsável para fazer essas atualizações e aferições de unidades de medidas, tudo bem? Bom, então, o que são grandezas escalares? Gente, grandezas escalares são grandezas que possuem unicamente uma característica, que é o módulo. E o que seria esse módulo? Bom, esse módulo seria a intensidade desse vetor, que pode ser expresso somente com um valor numérico. E um exemplo de uma grandeza escalar é a massa. A massa ela possui o quê? Um valor numérico e uma unidade que são suficientes para caracterizar esse tipo de grandeza. Outra grandeza escalar é a temperatura, onde aqui no nosso país a gente utiliza o quê? O grau Celsius para aferir tipos de temperatura. Outro tipo de grandeza é o tempo, que é escalar. A gente afere o tempo e utiliza no SI como unidade fundamental de tempo o segundo. Tudo bem? E o outro tipo de grandeza que temos é a grandeza vetorial. O que seria uma grandeza vetorial? Qual a sua diferença para uma grandeza escalar? Inicialmente, a grandeza vetorial ela possui três características, que é o módulo, onde também a grandeza escalar possui a direção e
o sentido. Vimos anteriormente que o módulo significa o quê? A intensidade, o valor numérico dessa grandeza. Já a direção, ela é definida como norte, sul, diagonal, vertical, horizontal. Ou seja, são as coordenadas desse vetor. Já o sentido, ele é definido como negativo ou positivo. Geralmente, as pessoas têm uma confusão quando se vai estabelecer um vetor entre a direção e o sentido desse vetor. Há sempre essa confusão entre eles, mas preste atenção que direção se baseia em norte, sul, diagonal, horizontal, e sentido somente em negativo e positivo. Bom, professor, mas qual seria um exemplo de uma grandeza vetorial? A velocidade, ela é uma grandeza vetorial. A força também é uma grandeza vetorial. A aceleração bom, a gente pode perceber aqui que todas as grandezas relacionadas a movimento, elas são definidas como vetores, mas não só elas. A gente tem uma séria extensão de grandezas que podem ser definidas como grandezas vetoriais. Bom, mas você pode perceber que eu coloquei uma setinha aqui em cima de cada letra, tá bom? É o que a gente vai ver mais na frente, o significado dessa seta. E do que seria um vetor? Bom, a gente pode definir um vetor ou representá-lo. Esse vetor, que ele é uma entidade matemática bastante utilizada na ciência, principalmente na física, por uma seta. Ou então, pela grandeza e com uma seta em cima, representando que essa grandeza é um vetor. Grandeza vetorial. Já a massa, por exemplo, a gente tem massa, eu não represento essa massa como um vetor, por quê? Porque uma massa quando eu digo que tal pessoa possui 70 quilogramas. Eu não preciso saber de quê? De características como a direção dessa massa e nem o sentido. Somente com o seu valor, com o seu módulo, com o seu valor numérico, eu tenho a representação completa dessa grandeza. Então, tratando-se dessas três características, módulo, direção e sentido, a gente pode fazer comparações entre vetores de mesmo módulo. Se eu tenho como uma seta característica um vetor, quando eu tenho setas de mesma extensão, eu posso dizer que esses dois vetores possuem o quê? O mesmo módulo, a mesma intensidade. Já se esses vetores possuem intensidade diferente e pode ser representada pelo tamanho da seta, eu digo então que o módulo desses vetores é diferente. O módulo da setinha expressa em verde é maior que o módulo do vetor da setinha marrom. Já a direção é o seguinte, digamos aqui que eu tenho um vetor na direção diagonal e outro vetor na direção
horizontal. Eu tenho aqui, então, um par de vetores com direções, o quê? Diferentes. Agora, se eu tenho esse vetor na horizontal e tenho esse outro também na horizontal, eu posso dizer o quê? Que esses dois vetores possuem a mesma direção, pois estão na horizontal, e sentidos opostos. Esse com o sentido negativo e esse outro com o sentido positivo, tá bom? Bom, agora, como é que eu posso somar vetores? A gente só pode fazer a adição de vetores da mesma espécie. Como assim, professor? Eu só posso somar, por exemplo, aceleração com aceleração. Só posso somar também força com força, velocidade com velocidade. Eu nunca poderei somar tipo assim. Não posso somar força mais aceleração. Isso é uma maneira incorreta de soma de vetores. Só posso somar vetores que forem da mesma espécie. Como a gente falou, que além de ter a representação de vetores dessa maneira, a gente pode representar esses vetores por setas. Que é o caso desse exemplozinho aqui que eu trouxe para vocês, onde temos uma coordenada no eixo x e y, ou melhor dizendo, no sentido, na direção, aliás, leste, oeste, sul e norte. Tenho aqui 4 vetores, D1, veja que ele está representado por uma setinha, isso indica que ele é um vetor. Ele está na horizontal. Temos o vetor D2, que está na vertical, D3, que está também na horizontal, em sentido a oeste, e o vetor DR, que está na diagonal, e é o vetor em que eu buscarei descobrir a sua intensidade, tá bom? Por essas coordenadas, a primeira coisa para resolver esse tipo de problema, já que a gente quer o valor desse DR, é separar os dados. Eu sei que D1 ele vai valer quanto? Se ele parte da origem 0 até 800, então o valor dele será de 800 metros. D2, ele está onde? Na vertical. Ele está no eixo em que corresponde ao norte, norte-sul. E ele vai também da origem até 300 metros. Então, seu comprimento é de 300 metros. D3, ele vai de 800 e volta para 400. Então, ele corresponde a metade do que é o comprimento de D1. Ele corresponde a D3, que é 400 metros. Já DR é o vetor que eu pretendo encontrar, que eu não sei qual o valor dele. E como é que a gente pode encontrar o valor desse DR? Bom, vamos fazer outra representação desses vetores. Eu tenho aqui o DR, o D1, e posso trazer mover para cá sem alterar sua intensidade ou sua direção ou seu sentido de D2.
encostando ele entre DR e D1. Fazendo isso, eu consegui obter o quê? Um triângulo retângulo. E a gente aprendeu, D2, nas aulas de matemática, quando eu tenho um triângulo retângulo e possuo o valor de duas partes de seus lados, no caso aqui eu possuo D1, que é o quê? Que é o meu cateto adjacente, e D2, que é o meu cateto oposto. DR será a minha hipotenusa. Então, a gente cai em um teorema de Pitágoras, onde, pelo teorema de Pitágoras, eu terei que A ao quadrado será igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde A é minha hipotenusa, B, meu cateto adjacente, e C, meu cateto oposto. Eu sei que A é quem? É o meu DR. B é o meu D1. E C é o meu D2. Colocando isso na equação de Pitágoras, eu terei que dr ao quadrado é igual a d1 ao quadrado mais d2 ao quadrado. Dr ao quadrado será igual a... Eu sei que, como eu afastei o d2 até essa extremidade, meu d1 não vale mais 800. Ele vai valer o quê? 400 metros. Mais D2, que vale 300 metros. Isso ao quadrado. DR ao quadrado é igual a 400 ao quadrado. Bom, eu posso resolver essa expressão de uma maneira bem simplificada. Eu sei que 4 ao quadrado é o quê? É 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, como 4 ao quadrado é 16, o que é que eu devo fazer? Acrescento esses outros dois zeros do 400. Terei, então, 16.600. Beleza? Mais 300 ao quadrado. Utilizando esse mesmo macete para simplificar, eu sei que 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que dá igual a 9. O que é que eu faço? Acrescento os dois zeros do 300. Então, 300 ao quadrado é igual a 900. Logo, também, por propriedade matemática, sabemos que o oposto de uma potência é o quê? Uma raiz. Logo, eu levarei essa potência para o outro lado em forma de raiz. Raiz de 1.600 mais 900. DR vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 25.000 na raiz. Como é que a gente faz, então, para determinar uma raiz de um número tão grande assim, igual 25.000? Bom, eu sei que a raiz de 25 é igual a 5. Logo, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, DR vai ser igual a 5, que é a raiz de 25, e vou adicionar o quê? Esses outros dois zeros. Logo, o valor do meu vetor DR vai ser igual a 500 metros. Bom, gente, terminamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só chamar no meu WhatsApp.
Pretendo continuar gravando outros vídeos, mas eu espero que esse vídeo tenha muitas visualizações. Temos cerca de 300 alunos na nossa escola e eu só irei dar sequência a esses vídeos se esse meu vídeo aqui inicial ele chegar no mínimo 100, tá bom? Porque só assim eu saberei que vocês estão estudando e tá valendo a pena esse trabalho, beleza? Desde já agradeço a vocês, não deixe de seguir minha página e deixem seu like. Valeu!